Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e de raciocínio lógico do concurso realizado pela banca SH Dias, Consultoria e Assessoria para a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu. Prova aplicada no dia 17 de março de 2024. Cargo recepcionista. Atenção, nós temos 3 questões que poderão ser anuladas, embora o período para recurso já tenha terminado. Então, vamos para os comentários. Questão número 21. O valor da expressão 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a menos 3, 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a menos 4, tudo isso aqui num parênteses elevado ao quadrado é. Então, vejam, eu tenho aqui a expressão e eu vou calcular as potências aqui. Lembrando que quando o expoente é negativo, fica uma fração. Então, eu tenho 2 ao cubo é 8, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto, 5 elevado a 5, 3.125, e 5 elevado a menos 4, 1.625 avos. Isto aqui elevado ao quadrado. Efetuando o que está dentro do parênteses aqui, eu tenho exatamente 25.000 dividido por 500. 25.000 dividido por 500, nós temos exatamente 10. Então, que é exatamente 250 dividido por 50. 10 elevado ao quadrado é igual a 100, letra B. Questão 22. Para um determinado produto, a função da receita é menos 2x² mais 9x mais 7. E a função do custo é dado por menos x² menos x menos 2, em que x representa a quantidade do produto. A função do lucro é definida pela diferença entre a receita e o lucro. O lucro máximo possível em unidades monetárias é. Então, veja, eu tenho a receita e o custo. O lucro é a receita menos o custo. Eliminando o parênteses aqui, eu tenho mais, mais e mais. Reunindo os termos semelhantes, eu tenho menos 2x² com mais x² dá menos x². 9x com mais x dá 10x. 7 mais 2 dá 9. Então, esta aqui é a função do lucro. Esse gráfico aqui, como aqui é negativo, ele vai ter uma curva desse tipo aqui. Ele quer saber esse valor máximo que é representado pelo quê? Pelo y do vértice. Eu tenho aqui o x e o y. O valor máximo é representado pelo y do vértice, que é dado por essa formulazinha, menos delta dividido por 4a. Então, vamos calcular o delta. b², 10 ao quadrado, menos 4 da fórmula do delta, vezes menos 1, porque o a é menos 1, vezes 9. Então, aqui vai dar 100. Isso aqui vai dar positivo 36. Então, o delta 136. Então, o delta aqui é igual a 136. Substituindo aqui, eu tenho menos da fórmula, 136 dividido por 4 vezes menos 1. Como eu tenho menos e menos, vai ficar 136 dividido por 4, que dá exatamente o valor máximo aqui. Então, vai ser exatamente 34, no caso aqui, em unidades monetárias. Não tem alternativa, questão que deve ser anulada. Questão 23. Uma empresa concedeu aumento de 8% a seus funcionários. Após o aumento, um dos funcionários receberá R$ 939,60. Não precisa utilizar a regra 3.
basta fazer o valor que o funcionário está recebendo dividido por 108%. 108%, por quê? 100% mais 8%, representando isso aqui na forma de decimal, dividindo por 100, eu tenho exatamente 1,08. Então, dividindo o valor que o funcionário está recebendo por 1,08, dá exatamente R$ 870, que é a letra B. Questão 24. Em uma linha de produção de uma determinada confecção, 8 costureiras conseguem fazer 480 camisas em 6 dias de trabalho. Determine em quantos dias, aqui no caso está apagadinho, 10 costureiras poderão fazer 900 camisas do mesmo tipo que as primeiras. Tenho aqui uma regra de 3 composta, sem utilização de setinhas. Basta dividir causas e efeito. O efeito é o resultado. O resultado aqui é a confecção de camisas. Então, tenho costureiras é causa, dias é causa e total de camisas, efeito. Então, vamos lá. 8 costureiras, 6 dias, 480 camisas. 10 costureiras, X dias, 900. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então, nós temos aqui 10 vezes X vezes 480. Já coloca aqui. É igual. 8 vezes 6 vezes 900. Corta 2 zeros aqui. 2 zeros aqui. Fica 48x igual a 432. Portanto, a quantidade de dias será 432 dividido por 48, 9 dias, letra B. Questão 25. Considerando a relação binária R, pares XY pertencente a A, tal que A cartesiano B é dado por essa sentença, y igual a x mais 1. Lembrando que x é do conjunto A e y do conjunto B. Eu tenho que verificar quantos elementos tem essa função, se é função e o domínio ou a imagem. Então, vejam. Para que uma relação R seja uma função de A em B, no caso aqui, o A é esse conjunto aqui, ó, e B é esse outro conjunto. Todo elemento de A tem que ter uma única imagem em B. Vejam, então vamos calcular. Se a relação é de A em B, os valores de A são esses possíveis aqui, 1, 2, 3. Então, todos eles têm que ter uma única imagem através dessa função. Então, vejam, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Então, verifique, quando x for 1, y dá quanto? 1 mais 1, 2. Está nesse conjunto aqui. É a imagem. Quando x for 2, a imagem desse elemento 2, porque é desse conjunto para esse, vai ser 3. Também está em B. Quando x for 3, que é este elemento, a imagem dá 3 mais 1, que dá 4. Então, esta relação, chamada relação binária, é uma função. Para todo x pertencente ao primeiro conjunto, tem uma única imagem. Não tem problema nenhum que sobre elemento no conjunto B. O que não pode sobrar elementos é no conjunto A. Todos têm imagem. Portanto, R é uma função e a imagem formada por esses elementos aqui, 2, 3, 4. 25. Considere a função f de RR uma função estritamente decrescente. Ou seja,
Se é uma função decrescente, o gráfico seria, vamos supor que seria isso aqui. O conjunto dos números reais x satisfaz a seguinte condição. F de 7x mais 7. O que é f de 7x? É a imagem. É menor que f de 4x mais 11. Então, a imagem por esta função aqui, o primeiro valor é menor. Então, para que aconteça isso aqui, o que precisa acontecer? O que precisa ocorrer? Este valor aqui tem que ser maior, para que a imagem seja menor. 7x mais 2 é maior que 4x mais 11. Passa o 4x para cá. Fica 7x menos 4x. Passa o 2 para o segundo membro. Fica 3x maior que 9. X maior que 9 terços. X maior que 3. Logo, a resposta é conjunto verdade. Está colocando aqui. X pertence ao reais, tal que x é maior que 3. Letra C. Questão 27. Sebastião dividirá entre seus netos a quantia de R$ 1.280. Sabendo que o valor será dividido em partes diretamente proporcionais a 5, 7 e 8, que são as atividades dos netos, a quantia que receberá o neto mais novo será igual. Então, vejam. Neto mais novo é aquele probleminha da constante K. 7 vezes K, porque 5 anos, 7 vezes K, e aqui 8 vezes K. Somando isso aqui, eu tenho a constante de proporcionalidade direta. Isso aqui vai dar 20K, igual a 1.280. Eu coloquei aqui um errinho, 1.280, que é o valor que será repartido. Portanto, K, 1.280 dividido por 20, que dá exatamente R$ 64. Como ele quer saber só o valor do mais novo, que é este aqui, vai ficar então 5 vezes 64, dá exatamente R$ 320. Deixa eu apagar aqui. R$ 320, que é exatamente a alternativa à letra A. Questão 28. Simplificando a expressão x² mais 5x menos 24 dividido por x mais 8, supondo que o denominador seja diferente de zero, ou seja, x é diferente de menos 8. Quanto é que dá essa simplificação? Se está simplificando, isso aqui está errado. Então, vejam, eu tenho que ou utilizar divisão de polinômios, fazendo o método das chaves, ou fatorando isso aqui, esse trinômio. Então, eu tenho o quê? Para fatorar esse trinômio, eu tenho que achar as raízes da função, cujo delta dá 121. b² menos 4 vezes 1 vezes menos 24. Portanto, 121, cuja raiz é 11. Então, a primeira raiz, menos 5 mais 11 dividido por 2. Dá 6 dividido por 2, 3. Então, um dos fatores vai ser x menos a raiz. O outro fator vai ser menos 5 menos 11 dividido por 2. Aqui dá menos 16, dá menos 8. Então, o outro fator é x menos a raiz. Então, mais 8. Logo, esse binômio de cima aqui é x menos 3 vezes x mais 8 dividido por 2. Simplifica isso aqui, sobra x menos 3, letra C. Questão 29. Vejam, eu tenho aqui duas retas paralelas, R e S. Eu vou prolongar isso aqui e vou prolongar esse segmento aqui, ó. Eu tenho, então, um triângulo e um triângulo. Esse triângulo de cima aqui, vejam, eu vou assinalar aqui. Desculpa aqui, ficou meio tortinho aqui, né? Vamos melhorar aqui.
Não vou nem arriscar. Este ângulo aqui, como esse aqui mede 37, aqui vai ser 180 menos 37, que dá 143. Os três ângulos aqui, este ângulo, esse ângulo, é 180. Como eu tenho 143, tenho 10, dá 153. Então, isso aqui dá 27. Agora, presta atenção. Se isto aqui é uma paralela, isso aqui é uma paralela a esta aqui, este ângulo aqui é o mesmo ângulo desse, que são chamados de ângulos alternos internos. Outro detalhe, se aqui mede 42, este ângulo aqui é o suplementar, como nós fizemos aqui, 180 menos 42, que dá 138. Esse aqui é 27. Portanto, a soma desse ângulo alfa com 138 mais 27, 180. A soma dos três ângulos de um triângulo, 180. Isto aqui dá 165. Portanto, 180 menos 165, o ângulo alfa mede 15 graus, letra A. Questão 30. Perímetro de um losango é 20. Uma das suas diagonais mede 8, a medida da outra diagonal. Vejam, losango é uma figura que tem 4 lados medidas iguais. É um quadrado espichadinho assim, ó. Então, esse lado aqui tem a mesma medida desse, mesma medida desse. As diagonais se cruzam num ângulo de 90 graus. Tenho 4 triângulos retângulos. Como o perímetro é 20, o lado aqui mede quanto? 20 dividido por 4 dá 5. Então, aqui mede 5, 5, 5, 5. Aqui mede 8. Uma diagonal mede 8. O exercício está dizendo, uma das diagonal é essa medida aqui inteirinha. Mede 8. Então, isso aqui mede quanto? 4. Esse ângulo reto. Se vocês observarem aqui, esse triângulo aqui que eu estou riscando aqui, é o triângulo pitagórico. Lembra do triângulo pitagórico? É o triângulo 3, 4, 5. Como aqui mede 5, aqui mede 4, isto aqui vai medir quanto? 3. Logo, a diagonal maior vai ser exatamente esta, a outra diagonal, né? Desculpa. Vai ser exatamente 6, que é exatamente a letra B. 31. O valor de seno de 3.720 mais cosseno de 330 é. O que eu tenho que saber aqui? Não tem na tabelinha os ângulos de maior que 360. Então, 3.720 são 10 voltas, que dá 3.600. Então, eu vou trabalhar com 3.720, tirando 10 voltas completas, ou seja, subtraindo 3.600, que dá exatamente 120. Então, seno desse valor é o seno de 120. Cosseno de 330, pessoal, vejam, o cosseno, o eixo dos cossenos, é este eixo aqui, ó. Este eixo aqui, ó. Então, o cosseno de 330 é um ângulo que está aqui. É o mesmo cosseno de quem? Aqui está o 330. Aqui está o cosseno de quem? De 30. Então, eu concluo que seno de 120 é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, tenho raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Como aqui tenho dois termos semelhantes, eu posso somar. 2 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Simplifica. Raiz quadrada de 3. Letra D. 32. Questão do Teorema de Tales. As retas R, S e T são paralelas. Então,
aplicando Tales. Desculpa, pessoal, eu estou adiantando. É a questão 32. Vamos lá, questão 32. Conjunto verdade da equação logarítmica. Eu tenho 3 log de x igual log de 2 mais log de x mais 2 é. Pessoal, basta lembrar o seguinte, esse termo log de x só existe se este x aqui for positivo. Como ele quer saber o valor do x, vejam, não pode ser menos 2, porque fica log de menos 2, não tem log negativo. Aqui está menos 6, não tem log de menos 6, e não tem log de menos 2. Portanto, sem nenhum cálculo, elimina A, B e C. Então, o único valor do x aqui possível é x igual a 2. Conjunto de solução, letra D. Se tiverem dúvida, pessoal, enviem nos comentários que eu farei a resolução resolvendo a equação logarítmica. Por enquanto, vamos lá. Questão 33, agora do Teorema de Tales. Muita atenção, porque essas duas retas transversais, elas estão se cortando. Então, tem que fazer assim, ó. 2x mais 6 está para 4, o mesmo segmento. E ele quer saber o valor do 2x mais 6. Ou seja, o valor do x substituindo. Ou então, acha direto. A mesma coisa. Na ordem, se aqui o 2x mais 6 está em cima, aqui tem que ser 10 sobre 5. Posso simplificar aqui? Dá 2. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar quem? 2x mais 6 igual a 4 mais 2. Pronto, achamos o valor do 2x mais 6, que é igual a 8, letra D. Vamos lá, próximo. 34. Eu tenho um sistema. Pessoal, os conteúdos que estão sendo colocados nesta questão, nesta prova, foram totalmente diferentes das provas anteriores da banca SHDIA. No entanto, eles estão de acordo com a bibliografia. Eu ia fazer o comentário, mas esqueci de pegar. Mas numa próxima videoaula, eu vou fazer o comentário das questões, das 20 questões aqui, com a bibliografia, para vocês não ficarem em dúvida. Muitos amigos estão comentando que tem conteúdo fora. Não tem nenhuma questão fora do conteúdo. 34. Para resolver esse sistema, pessoal, eu vou resolver de uma maneira bem rápida. Eu vou pegar essas duas primeiras equações. X mais y mais 2z igual a 3. 2x menos y menos z e vou somar. Eliminar uma variável. Como aqui eu tenho mais e menos, elimina. Fica 3x mais z igual a 7. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar outras duas equações, juntando uma das equações já usada com esta aqui. Eu vou pegar esta primeira equação, esta aqui, ó, multiplicar por 2, que vai ficar 2x mais 2y mais 4 igual a 6. E eu vou juntar com esta aqui. Com esta aqui, ó. Tá vendo? Vou somar. 2y menos 2y dá 0. Então, fica 3x mais 3z igual a 9. Agora, veja que interessante. Eu vou pegar esta equação e multiplicar por menos 1. Poderia ser esta aqui também. E vou juntar com esta aqui. Então, vai ficar menos 3x menos 3z igual a menos 9. E vou juntar com esta aqui, formando um novo sisteminha com duas variáveis. E vou somar. Corta, corta. Menos 2z igual a menos 2. Olha que interessante. Z é 1. Se vocês observarem, volta aqui. Z é a terceiro valor. X, Y. Qual o único terno
trio que tem Z igual a 1. Está eliminado a primeira, está eliminado essa, portanto a alternativa correta não precisa nem se preocupar. X vai ser 2, com certeza, se vocês substituírem. O Y vai ser menos 1 e o Z igual a 1. Questão 35. O número de anagrama da palavra tornado, que começa com a letra T. Questão de contagem. É um problema de contagem que vamos utilizar o conceito de permutação. Como nós temos tornado, tem duas letras O, eu vou utilizar permutação com elementos repetidos. Todas as permutações têm que começar com a letra T. E o restante eu posso permutar. Como eu fixo T, continua tendo duas letras O. Eu vou utilizar essa formulazinha. Permutação de N, que é a quantidade de elementos que eu vou permutar. Alfa são as letras repetidas, no caso, duas letras. Então, N, 6 letras, porque, ó, tornado, eu fixo a letra T. Restam quanto? 2, 4, 6. Então, como as letras, os anagramas começam com T, é como se eu tirasse a letra T e ficaríamos, então, veja, eu vou escrever aqui, tornado. Como os anagramas começam tudo com a letra T, eu vou permutar essas 6. Então, fica a permutação de 6 com duas letras O, que é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, ficou quem? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360 anagramas, letra C. Questão 36. André fará aniversário no dia 24 de março de 2024, que cai num domingo. Se eu tivesse o calendário aqui, seria fácil. Ana faz aniversário 35 dias. Aqui que está a pegadinha que o pessoal está errando. O aniversário de Ana cairá. Então, veja. André faz no dia 24 de março, domingo. 35 dias depois, significa que se fosse 35 dias, cairia no domingo. Por quê? Os dias da semana são cíclicos. De 7 em 7 repete. Então, 7 vezes 5 dá 35. Dá 5 semanas completas. Mas ele está falando que depois de 35. Então, vai ser completa 35 um domingo. Ele faz aniversário no 36º dia. Alternativa letra A, segunda-feira. 37. Considere a afirmativa. Manuela comprou caneta e lápis. Se a afirmativa é falsa, conclui-se logicamente que Manuela fez o quê? Então, vejam. Manuela comprou caneta e lápis. Eu tenho aqui uma conjunção. Essa proposição é falsa. Para achar uma outra sentença logicamente verdadeira, eu tenho que fazer a negação desse aqui. Negação, sempre nós falamos. Negação, equivalência, a conjunção muda. Esse E para O, no caso E para O, se fosse O para E. Então, o que vai ficar? Muda esse aqui para O. Então, se vocês observarem, já elimina algumas alternativas. Mas vamos lá. Faz a negação da primeira. Muda para O. E faz a negação da segunda premissa. Manuela comprou. Negação. Não comprou caneta. Ou. Comprou lápis. Negação. Não comprou lápis. Portanto, correta. Manuela não comprou caneta ou não comprou lápis, letra D. 38. O número racional 3/7
quando escrito na forma decimal, é uma dízima periódica simples. Ou seja, o que é uma dízima? A partir de um certo número, ele começa a repetir. Então, aqui eu tenho 0,0428571. 428571. Ou seja, ele repete de 6 em 6. Ele quer saber a 32ª casa decimal à direita depois da vírgula. Eu vou descrever passo a passo para fazer e para vocês entenderem. Então, dividindo 3 por 7, vai dar assim, ó, 0, 4, 2. Então, o primeiro bloquinho. O segundo bloquinho. Terceiro bloco. Tudo são os dígitos repetidos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu já tenho quantos algarismos depois da vírgula? 30. Correto? Então, tenho primeiro dígito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E assim sucessivamente. Os dois últimos aqui eu tenho o 29º e o 30º. Ele quer saber a 32ª casa, a 32. Portanto, 31, 32, 2. Não tem alternativa, vai ser anulada. 39. Pessoal, desculpe, essa questão também não tem alternativa. Tá? Quando eu fiz o comentário com alguns amigos ontem, aliás, eu nem fiz análise dessa questão. Vejam, em uma pesquisa de opinião sobre os produtos A e B, 80 pessoas, vejam, questão de diagrama de Venn, foram entrevistados. 48 responderam produto A. 52 responderam produto B. 12 disseram não utilizam nenhum dos dois. Quantas pessoas utilizam A e B? Vamos lá. Utilizando o diagrama de Venn, eu tenho o seguinte. Ele quer saber quantas pessoas usam A e B. A e B está aqui, ó. X. Quantos utilizam A? Quando fala utiliza o produto A, está implícito que utiliza os A e B. Utilizam, não é utilizam somente A, utilizam o produto A. Portanto, eu tenho que fazer 48 menos X. 52 utilizam o produto B. Da mesma forma, utilizam B, está implícito que utiliza A também. Então, 52 menos X. 12 não utiliza nem A nem B, então está fora. Posso montar a seguinte equação. 48 menos X, mais 52 menos X, mais aqueles que estão fora. Isso aqui dá o total de 80, porque são todos excludentes. Aqui dá 0, somando 48, 52, 12, dá 112, menos x igual a 80. Menos x vai ser 80 menos 112. Menos x igual a menos 32, multiplica por menos 1, x igual a 32. Não tem alternativa. Posso ter errado também, correto? Mas provavelmente será anulada. 40. Sequência lógica idêntica à questão que foi resolvida anteriormente do número 3/7. Eles colocaram questão repetida, só mudaram, ao invés de ser número, dígito, colocaram figura. A sequência das figuras abaixo obedece a um determinado padrão. Ele quer saber a 103ª, ou seja, qual figura está na posição 103. Vejam, tem que saber o padrão. Veja, bem simples. 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui começa a repetir. Então aqui vai ter as mesmas 5 figuras. A cada 5 figuras,
repete. Então, as figuras obedecem ao padrão, repete-se de 5 em 5. Então, sempre a mesma configuração. Dividam pela sequência repetida. Dividindo 103 por 5 dá 20. 20 bloquinhos. 1, 2, 3. Esses 20 bloquinhos aqui não precisa nem se considerar. Só trabalha com o resto. Então significa uma outra sequência, terceira figura. Que é exatamente isso aqui, ó. 1, 2, 3. Letra C. Então, 3 questões que provavelmente serão anuladas. Gostaram? Façam inscrição no canal, ative o sininho, dá um like, continue no canal, clique na playlist Banca SH Dias. Link na descrição desta videoaula. Solicito para vocês a colaboração, compartilhando com seus amigos as nossas videoaulas, fazendo uma divulgação do meu trabalho que é estritamente gratuito. Não tem Pix para pagar. O que vocês podem resolver colaborando monetariamente, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, é clicar no link Valeu Demais e fazer uma colaboração monetária com qualquer valor. Um grande abraço e até as próximas.